Olá turminha, aqui é o tio Davi e hoje vamos continuar o PET volume 4. Esta é a correção da semana 6, do conteúdo de português do quarto ano do ensino fundamental. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos começar. O tema dessa semana é pesquisa. A pesquisa se define por um conjunto de atividades orientadas e planejadas na busca pelo conhecimento. A pesquisa escolar tem papel importante para a oralidade e capacidade de registrar dados conseguidos por meio de um roteiro que abrange um tema importante. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham o tema pesquisa. Atividades. Atividade 1 pede o seguinte: pesquisa conscientização do uso da água. E aí o seguinte, a atividade será realizada através de perguntas que terão que ser respondidas com sim ou não. As perguntas podem ser feitas oralmente, mas as respostas devem ser anotadas. Responda as questões e depois faça a pesquisa com outras pessoas da sua casa. Então primeiro você responde e depois você deve perguntar a outras pessoas de sua casa, fazendo uma pesquisa com elas, tá certo? E aí vamos lá, a primeira pergunta é: na casa em que você vive com sua família, nos cômodos em que as luzes ficam acesas por mais de 4 horas, as lâmpadas são econômicas, aquelas lâmpadas fluorescentes ou de LED? E aí eu coloquei que sim, pois na minha casa é. Aqui pede uma resposta pessoal, tá certo? Quando você for fazer a pesquisa, você deve anotar fielmente a resposta dada pela pessoa a quem você está fazendo a pergunta. Na sequência, a pergunta 2 questiona o seguinte: quando você toma banho, você demora mais de 10 minutos? E aí eu respondi que não, pois eu não demoro mais que 10 minutos. A terceira pergunta é se você deixa a torneira aberta ao escovar os dentes. Eu não deixo a torneira aberta quando escovo os dentes, pois gasta muita água. A quarta pergunta coloca o seguinte: na casa ou prédio em que você vive com sua família, a calçada é limpa com vassouras ao invés de água? E aí eu coloquei que sim, a gente geralmente só varre a calçada. Na pergunta 5, questiona o seguinte: você e sua família dão preferência às frutas e verduras da estação? E aí eu coloquei que sim, nós damos preferências a essas frutas, pois geralmente é até mais em conta, né? A sexta pergunta questiona o seguinte: você e sua família consomem produtos orgânicos? Eu coloquei como não. Na sétima pergunta temos: você e sua família fazem a separação dos materiais recicláveis? Infelizmente aqui em casa nós não fazemos a separação dos materiais recicláveis. Na oitava pergunta, questiona o seguinte: quando fazem compras, você e sua família dão preferências a materiais com embalagens recicláveis? Geralmente sim, turma. E até reutilizamos a maioria das embalagens para outros fins antes de descartá-la no lixo. Na questão 9, questiona o seguinte: quando você não está usando aparelhos eletrônicos, você os desliga? Sim, geralmente deixo tudo desligado. Quando eu vou usar é que ligo na tomada. Na questão 10, você costuma utilizar o verso das folhas de papel já utilizadas? E eu coloquei como resposta que sim. Eu utilizo até o último espacinho que tem. E vem trazendo na sequência o seguinte: resultado das perguntas. Quem respondeu sim para 5 ou menos perguntas não é um consumidor consciente. É preciso que busque mais informações sobre como suas atitudes podem impactar o meio ambiente e é necessário que comece uma mudança já. Quem respondeu sim para mais de 5 perguntas, mas não mais do que 7 perguntas, pode ser considerado um consumidor consciente, mas que podem fazer muito mais pelo meio ambiente. Quem respondeu sim para as 10 perguntas propostas deve ser parabenizado, pois pode ser considerado um consumidor cidadão totalmente consciente dos impactos sociais e ambientais que seus hábitos de consumo causam. Então avalie quantas respostas você teve como sim e quantas respostas as pessoas a quem vocês fizeram perguntas, ou seja, os entrevistados, tiveram como resposta sim. Tá certo, turma? Após então realizar a atividade número 1, nós vamos à atividade número 2 logo aqui na sequência. A atividade 2 pede que você pense sobre outro assunto, como alimentos saudáveis e não saudáveis, músicas preferidas, melhores filmes, etc. Dentre outros. Elabore algumas perguntas e faça uma pesquisa com os membros de sua família. E como possibilidade de perguntas, eu deixo aqui para vocês sobre time de futebol. Vamos lá, qual é o seu time preferido? E aí a pessoa deve responder qual é o time. E aí quantos títulos tem o seu time preferido, quantos jogadores famosos tem o seu time e assim por diante. Aqui é apenas um exemplo de uma possibilidade de pesquisa que você pode realizar. Você deve usar toda a sua criatividade para montar a sua pesquisa, tá certo? E é isso aí, turminha. Finalizamos mais uma semana do PET. Já se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se você está gostando dessa sequência de vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.